Olá, esse vídeo de hoje é um alerta para todas as pessoas, né, que podem passar ou estão passando por um golpe. Eu fui vítima de estelionato há quase um mês e na verdade eu tive a informação, né, que eu sofri esse golpe há poucos dias atrás. Por que eu estou aqui falando sobre esse assunto? Que depois que eu tive a certeza que era um golpe, eu fui buscar nas redes sociais e que eu vi 2 relatos falando somente que quase caíram, né? E eu sei que na situação, a maioria das pessoas que passam por isso, elas se envergonham, elas se sentem idiotas por ter caído numa situação como essa. E a gente se sente assim a pior pessoa do mundo porque não percebeu todos os sinais. Então, é por isso que eu resolvi dividir aqui. Então, você que vai olhar e falar assim, nunca vou cair nisso, ou é um absurdo você cair nisso. A gente só sabe quando a gente tá dentro desse filme, tá dentro dessa cena, porque a gente, quando tá de fora, a gente vendo de fora, a gente realmente vê todos os sinais. Então, eu vou relatar um pouquinho do que foi, né, esse golpe comigo. Eu fui acionada por telefone, a pessoa se passava por uma oficial da segurança pública e que estava acompanhando o caso do delegado Fábio Baena, e que meu nome foi envolvido porque o crime organizado abriu uma conta no meu nome no Banco do Brasil e que tinha um valor lá. E a pessoa, quando me contata, no primeiro momento, ela fala meu nome completo, meu CPF e meu endereço. E aí começa a relatar essas informações, que estava acontecendo uma investigação para esse processo e que era sigiloso. E lógico, de cara, não tenho conta nesse banco, meus bancos são tais, não tenho esse acesso. E a pessoa foi me dando mais informações, né, sobre o caso, o que estava acontecendo. A pessoa se identificava que era, né, oficial, que era aqui de São Paulo, eu moro em São Paulo, mas que o processo estava sendo acompanhado em Brasília, então queria transferir a ligação para uma outra oficial, e essa outra oficial, suposta, né, oficial, me deu mais detalhes e disse que pela questão de eu não estar dentro do estado onde estava fazendo a investigação, ela iria fazer todo o procedimento remoto. Então abriu uma reunião no Meet, me dando detalhes. Depois desses detalhes, ela me mandou um e-mail. O e-mail vinha como força-tarefa. Vou até aqui pegar como que estava o e-mail, forçatarefa@abinpf-gov.br, e com os documentos formalizando o nome o processo, o número do processo, todos os meus dados nesse documento, e formalizando que eu também tinha que assinar esse documento, porque o processo seguia em sigilo, então eu não deveria comunicar com ninguém, porque era sigiloso e que estava em investigação, e mesmo porque tinha já
pessoas envolvidas nesse caso todo que foi assassinada. Então, dentre eu, né, teria outras mais 100 e poucas pessoas, e que então eu assinasse esse documento e seguisse em sigilo, e que eu colaborasse para essa investigação, porque meu nome estava envolvido e tinha uma quantia de 8 milhões dentro dessa conta no Banco do Brasil, e que também tinha criptomoedas e, né, uma série de informações. E foi me dando orientações para eu seguir colaborando. Então eu segui colaborando de acordo com o que ela me mandava a orientação. E todo o contato que eu tinha com ela, ela formalizava com esse e-mail, com documentos, com marca d'água da polícia, com todos os detalhes, e eu fui seguindo a orientação dela. Uma comunicação que o meu telefone estava sendo interceptado, o telefone dos meus filhos, e que eu deveria fazer reporte diário de onde eu estava, o que eu estava fazendo, via WhatsApp, e isso foi passando alguns dias, tá? Não foram todos no mesmo dia, então isso foi numa sequência de semanas, e aí ela foi me passando o passo a passo. E que também, né, depois o que veio para mim era que eu tinha que relacionar os meus bens, a origem do meu patrimônio, né, que não tivesse nenhum vínculo com essa conta ou com esse processo. Então, lógico, eu acho que de automático as pessoas que andam, né, fazem a coisa certinha. Você quer provar que você não tem nenhuma ligação e que realmente não tem nenhuma ligação com nada criminoso. Então, segui a orientação, fiz o relatório do que eu tinha nas minhas contas, os valores e tudo mais, e que eu aguardasse. Então foi passando os dias e depois veio um comunicado que saiu um comunicado do juiz para que todos os envolvidos nesse processo seria bloqueado os bens. Eu falei, tá, e como que eu, né, vou cuidar das minhas contas, da minha casa, sendo que eu não tenho acesso na minha conta? Então, o que ela me trouxe é que a possibilidade que teria era localizar um procurador que pudesse ou quisesse pegar o meu caso, e que teria uma opção de não bloqueio, e que o bloqueio seria de 8 meses a 1 ano de bloqueio, e que com a intervenção desse procurador provavelmente conseguiria ter um outro processo. Então foi indicada uma pessoa, né, que seria essa suposta procuradora, e localizaram e passaram os dados, e eu a contatei explicando toda a situação, e ela disse que iria se inteirar do processo porque ela não me conhecia, então ela iria verificar com essa oficial, mas que eu contasse da minha vida e falasse o que estava acontecendo. Então relatei, mas basicamente, né, o que eu fazia, qual era a minha atividade, da onde vinham meus recursos e tudo mais. Então isso tudo foi passado para ela, e depois ela veio dias depois, no dia seguinte, falando que ok, ela iria dar sequência, então ela iria intervir, e que eu aguardasse. E depois ela veio solicitando, né, documentação para que ela me representasse, e eu encaminhei. Eu falei, de cara eu falei assim, por que eu tenho que mandar esses documentos se vocês já falaram que vocês têm todos os meus dados? Não, senhora Cláudia, porque esse processo eu não tenho acesso, então eu preciso ter os documentos, e que a senhora tem ciência, eu preciso formalizar que eu vou estar representando, então eu preciso dessa documentação. Mandei a documentação para ela e segui a orientação que ela me passou. Ela veio com a orientação que
para que não houvesse o bloqueio da minha conta nesse período, eu deveria abrir uma conta que tivesse vínculo com criptomoeda, porque a origem dessa outra conta suposta no Banco do Brasil tinha acesso a criptomoeda. Então, que o juiz iria determinar qual era a conta, qual era o banco e que eu aguardasse. Depois veio esse comunicado que houve essa formalização e tudo documentado no e-mail, nesse e-mail.gov que eu comentei. Então veio a informação de qual conta que eu deveria abrir, eu abri essa conta, posteriormente veio a informação do valor que eu deveria mandar para esse banco, e que esse banco seria uma passagem que eu abri essa conta nesse banco e que depois dessa conta o valor seria transferido para uma conta custódia, aonde iria ser feita uma análise forense da origem desse dinheiro. Aí vocês me perguntam, isso é um absurdo, né? Agora eu vejo isso, mas dentro da cena, não, estou seguindo as orientações, né, de uma pessoa que supostamente é autoridade e que está me passando como é que funcionam as coisas. Então, segui, o valor que foi estipulado foi um percentual do que eu tinha reportado, seguindo as orientações dela, e que na minha conta, no meu banco original, eu não teria um limite X para encaminhar, então eu não conseguiria fazer isso numa única transação, então eu tinha que fazer em 2 transações e ela pediu para que eu validasse isso, porque também precisava reportar para o juiz que seria fracionado, não seria o valor integral. Então, segui toda a orientação. Então, fiz a transferência no valor limite que o banco me permitia, foi para essa conta digital, segui todo o passo a passo de carteira, tudo que ela me orientou, segui todo esse passo a passo, mas o coração estava apertado, mas segui. E no dia seguinte, né, falei, olha, esse é o limite. Ela falou, ok, eu vou aguardar a informação que me passam do juiz, ele me dando ok, eu vou pedir para você seguir com o restante da transação. E no dia seguinte, no final do dia, a pessoa veio e falou, ok, tá liberado, pode seguir o passo a passo como a gente fez no dia anterior. Fiz. E que teria um prazo de análise de 5 a 15 dias úteis, mas que ela acreditava que em 10 dias essa análise seria concluída, então o valor retornaria, mas que poderia sim ter perda financeira, então ela ainda ia acompanhar o meu caso comigo para uma questão de restituição de valor, para que eu não fosse prejudicada. Então, ok, segui dessa forma, aguardei os 10 dias e aí nesses 10 dias continuei, lógico, reportando para outro número, a oficial, que sempre me mandava bom dia, boa tarde, era Cláudia, que não sei o que, fui aí eu falando, ó, tô aqui, tô ali, foi reportando tudo. No 10º dia, entro no WhatsApp, pergunto se tem atualização, sem resposta. Chamo no outro número onde eu estou fazendo religiosamente o reporte e a pessoa me responde, eu vou verificar porque eu não tenho acesso, mas eu vou acionar a delegada e que ela deve ter atualização e te retorno. Falei, ok, eu aguardo. E aí, isso foi na parte da manhã. Na parte da tarde, olhando meu WhatsApp,
verifiquei que a mensagem que tinha sido me encaminhada foi apagada. Aí me deu um frio no coração, um desespero. Eu falei, deu ruim. Aí eu fui na internet. Eu esqueci de um detalhe. Era sigilo, né? Então pediu para desconectar de todas as redes sociais. Deu desinstalar os aplicativos que eu tinha no meu telefone. Então, para eu não acessar nada e não ter nenhuma informação, para eu não consultar nada. Então, eu fui consultar. Consultei lá caso Fábio Baena. O que tinha lá era a informação de quando que ele foi preso e alguns envolvidos, mas nada assim que falasse desse processo. E aí eu resolvi buscar por golpe, caso Fábio Baena. E aí eu localizei dois relatos que falavam dos nomes das pessoas que me contataram. Mas esses dois relatos falavam de pessoas que quase caíram nesse golpe. Então aí foi mais um desespero, né, que me deu. Que aí seu mundo assim, sei lá, você não sabe o que faz, para onde que você vai. E para vocês terem um pouquinho mais de noção, estou desempregada, então relatei isso para a pessoa. Estou desempregada há quase 6 meses e o dinheiro que eu tinha era exatamente o que eu tinha e que foi repassado para eles e que eu não tinha outro recurso até então e que eu também fora da internet também estava privada, porque eu estava fazendo algumas vendas online, também estava privada de fazer essas vendas. E o que foi me dito é, senhora Cláudia, estamos trabalhando para que isso se resolva e que a gente consiga prender todas essas pessoas. E em nenhum das conversas, essa suposta procuradora me disse que viu que eu estava abalada, ainda me disse assim, senhora Cláudia, eu entendo, eu sou mulher também e entendo que é um desespero. Então aí depois você analisa, depois que você sai dessa cena, quanto as pessoas usam sua inteligência, né, para fazer o mal, né? Então aqui o intuito desse relato que está demorando já bastante é que se você tem algum familiar que saiu das redes sociais, que está acionando aí, colocou alarme no celular e está mandando mensagem de report ou algo do tipo, já vá atrás antes que faça essa movimentação. E ou ainda que você está vendo esse relato, compartilhem com todas as pessoas possíveis. Se tiver passando alguma pessoa nessa situação, ela não vai ter acesso às redes sociais, então conversem com seus familiares, porque para que outras pessoas não caiam nesse golpe, não tenha mais prejuízo e não se sinta lesada e não seja lesada como eu fui. Então o intuito desse vídeo, que está bastante longo, fique atento. A Polícia Federal ela não vai entrar em contato e não vai passar dados sigilosos pelo telefone, não vai abrir reunião no meeting para falar de casos sigilosos, isso eu sei hoje. O que foi mostrado nesse documento, o que trouxe nesses documentos são processos que não existem, assinaturas
que não estão completas, de delegados e afins. O que utilizaram da procuradora, essa procuradora, ela existe, pegaram a foto dela do LinkedIn, e o que eu abri um boletim de ocorrência, o meu banco que eu fiz a transação, de início, o primeiro banco que eu tinha a origem do valor já me respondeu que não consegue reaver, e estou buscando a forma de ter o retorno desse valor nesse banco digital que foi forçada, induzida a abrir, ver se eu consigo reaver esse valor. Mas é mais que aqui compartilhem essa informação, porque eu sei que as pessoas que passam por essa situação, elas se sentem envergonhadas, como eu estou, se sentem super mal, mas que seja um alerta. Então compartilhem e que isso sirva de um exemplo, que a minha dor não seja a sua dor, mas que esse movimento da minha parte seja um fim de uma cadeia do mal que tem aí e que muitos já perderam. Então, compartilhem. Você está vendo esse vídeo, republique, compartilhem para que chegue em outras pessoas, tá bom? Então, grande beijo, obrigada por você ter assistido até o final.